Green Notes! Você gosta do gênero Isekai? Pois é, temos mais um nessa temporada de inverno. Um Isekai que é adaptado de um jogo. É o Isekai do Isekai o negócio. Mas ele não é tanto Isekai, porque você não vê muito a origem. Você não vê esses personagens fora do jogo, entrando no jogo, conhecendo aquela aventura. Eles já começam no jogo. Aparentemente são personagens pré-existentes nesse jogo, nessa história aí, e que eles tomam a forma de outros personagens. É uma confusão só, mas a gente vai explicar bem direitinho aqui nessa análise da premissa de Green Notes pra vocês. Lembra de seguir o All Blue no Facebook, no Instagram e no Twitter, e também de visitar o site que tá aí na descrição, regado de artigos e notícias interessantes pra você que curte o mundo dos mangás e dos animes e também ouve nosso podcast. Mas agora vamos de Green Notes. Olha galera, Green Notes é um anime adaptado de jogo, dessa vez a maioria é adaptado do mangá, né? Geralmente é assim. Então esse jogo foi lançado em 2016 lá no Japão. Se eu não me engano, o porte para os States, a versão americana do jogo, foi em 2018, agora no começo de 2018, então fez um baita sucesso. O anime terá 12 episódios, né? Como é de praxe os animes de temporada, a maioria tem 12 episódios, salvo o Tatenoyusha, o Herói do Escudo, vai ter 25 aí. E esse anime, Green Notes, é produzido pelo estúdio Brains Base. Olha, o que é que eu falo desse anime pra vocês aí? Eu senti ele meio rushado na maneira de contar a história, e olha que eu nem joguei o jogo, pra ter o jogo como parâmetro, e o jogo é mais bem contado. Não, eu senti um rush ali na história. Então, Green Notes, ele tem uma premissa muito interessante, mas é entregue de uma forma muito abrupta, pelo menos nesse primeiro episódio. Como se já fosse necessário tu ter jogado pra conhecer os personagens, saca? Você fica, vai, quem são esses aí? Às vezes um anime começa assim, né? Como se alguma coisa já tivesse que ser sabida por você e tal. Isso aconteceu, eu tive essa sensação em Manaria Friends, que foi o primeiro anime de temporada que a gente analisou aqui no All Blue, um dos mais populares. A gente tá analisando todos os animes mais populares de temporada. E esse Manaria Friends, ele é baseado no jogo Shingeki no Bahamut. E aí me pareceu que tu tinha que saber alguma coisa do jogo pra tá entendendo melhor aquilo que tá acontecendo no primeiro episódio. Beleza? Então, quando o anime ele é adaptado de um jogo, isso é meio problemático para quem quer ter aquela primeira viagem no anime, certo? Mas Manaria Friends tem a paciência em contar aí a premissa da história, e Green Notes eu já senti que tem um tom de urgência nessa contação inicial. E por falar em contação, vamos à trama, né? A trama é massa, galera. No mundo de Green Notes, as pessoas nascem com os seus destinos todos contados num livro que elas carregam, tipo um Grimório de Black Clover, mas ali não tem magia, é só tipo todo o roteiro da vida delas. Eu acho que não tem nada muito específico, você vai agora beber um copo d'água, mas sabe, tem um geral, então tu sabe que algum dia aquilo vai acontecer no teu caminho e tal, na tua jornada de vida. E tudo isso foi escrito por um deus. Eis que surgem os escritores do caos, que estão adicionando ou mudando páginas desses livros e alterando a vida de todo mundo para um caminho de sofrimento. X, Reina, Shane e Tal, os 4 protagonistas, precisam derrotar esses escritores do caos e restaurar a ordem das narrativas do mundo de videogame. Então, essa história de narrativas abre porta para muito diálogo bom, muito debate interessante. E eu vou falar disso já já, para dar um gás aí em vocês mandarem ver os seus raciocínios nos comentários, beleza? Mas eu queria falar primeiro de duas coisas que me chamaram bastante atenção, duas coisas bem positivas assim. Primeiro, as narrativas desse mundo, que estão sendo aí alteradas, elas são narrativas mega famosas, tipo Chapeuzinho Vermelho, como a gente vê no primeiro episódio, deve ter aí da Cinderela, do Simba, pelo que a gente vê na abertura, no encerramento, tem até Momotaro, pelo que deu pra perceber, pô. Então isso torna um anime bem interessante. O segundo ponto é que os protagonistas, jogadores, eles se transformam nos personagens do jogo na hora da batalha. E o que eu achei interessante é que o garoto, o X, ele vira uma garota, Alice, provavelmente é Alice no País das Maravilhas,
Aí eu fico me perguntando se isso vai ter alguma influência de narrativa na vida dele. Beleza? E uma das garotas, eu não lembro agora se é a Reina ou a Shane, ela vira um elfo todo altão, estiloso. E uma coisa interessante somada a isso das narrativas é que esses personagens eles têm os seus livros escritos em branco. Então, se o X virar a Alice, tem alguma chance da narrativa da Alice ser escrita no livro em branco dele, sabe? Tem uns mistérios aí que você fica pensando, poxa, velho, tem umas coisas que esse anime pode fazer que são muito interessantes. Ou seja, ele tem uma premissa muito boa. Resta saber se a sua continuidade vai fazer jus a essa premissa boa, né? Então, eu gostei desse mistério de mudança de narrativa do primeiro episódio, que foi centrada em Chapeuzinho Vermelho. Me surpreendeu. Você vai pensando que o inimigo tá em tal personagem ou naquele outro, e quando vê, tava num personagem inesperado. Eu não vou falar aqui pra não estragar a surpresa de vocês, caso vocês não tenham visto ainda esse primeiro episódio. E esse inimigo que tá tomando posse de algum personagem daquele é um escritor do caos, né? E uma vez derrotado, a narrativa volta pro seu curso normal. Mas, pô, galera, o que eu falei que eu queria debater com vocês mais pra frente, essa hora chegou. Dá pra debater muito sobre a questão de livre-arbítrio no mundo de Green Notes. Será que a história vai falar sobre isso ou ela vai ser, tipo, engessada? Ela é o que é. Vamos lá salvar a narrativa dessa galera e deixar eles vivendo a vida sem livre-arbítrio, não é? Porque, beleza, os escritores do caos, eles estão detonando a narrativa do povo, mas a narrativa em si, ela já é absurda, porque o povo tem que seguir um destino escrito por alguém e, por exemplo, eu tenho que aceitar sofrer, se isso tá no meu livro. Então me lembrou muito as narrativas de Westworld, que conta aí, né, o seriado que conta a história de um parque, tem os robôs lá, os androides que são perfeitamente iguais a nós humanos. De repente, eu não sou um humano, eu sou um androide. Sacanagem. Sei que tem essas narrativas no parque e em Green Notes tem núcleos de narrativas. Então será que a Chapeuzinho Vermelho ela pode sair do caminho dela e invadir uma outra narrativa e aí o mundo se transformar? É tipo um efeito borboleta, né? De repente, esses escritores do caos podem ser um elemento inserido pelo Deus que escreve todas as narrativas para ele dar vazão às vontades das pessoas, para ele trabalhar com o livre-arbítrio. Não que ele fosse trabalhar com o livre-arbítrio, mas ele dá o livre-arbítrio e deixar aquele mundo correr por si só. Entendeu? É como se ele fosse, no caso, o Anthony Hopkins de Westworld. Então eu acho massa quando você tá vendo um anime e automaticamente você vê uma analogia em alguma outra obra que você consome ou consumiu, né? Mas apesar de ter achado esse ponto aí do livre-arbítrio interessante, eu não acho que o anime vai se aprofundar. É uma impressão que eu tenho, tá, galera? E é bom a gente ter essa expectativa aí, controlar essa expectativa pra não achar que o anime vai trabalhar sobre isso, já que tem a faca e o queijo na mão, mas o anime pode decidir não cortar o queijo, mesmo estando com a faca e o queijo na mão. E tem muita porrada, viu? A ambulância veio aqui pra avisar que a galera se machuca pra caramba nos episódios aí quando vão passando. Então, pode ser que se aprofunde essa questão aí do livre-arbítrio. Eu gostaria muito que se aprofundasse. Eu fico curioso pra ver os próximos episódios, pra ver quais narrativas vão sofrer nas mãos de um escritor do caos aí, né? Apesar de ser interessante toda essa premissa, eu não recomendo muito. Acho que se você é um cara corajoso, vai lá ver Green Notes, porque o que eu fico com vontade é de jogar o jogo, que nem tem como, né? Acho que tem umas mutretas pra Android aí, mas não tem como você jogar, é do Japão, tá em outra região, foi traduzido, mas enfim. Eu acho que você tem que jogar, pegar um pouco da mecânica do jogo, dos personagens, e aí, beleza, a partir disso eu vou ver um anime. Eu acho que pode até gerar mais hype em quem joga o jogo. Então meu conselho é, por essa premissa de narrativa, eu recomendo, porém cuidado com as expectativas. E uma outra coisa que eu recomendo é joga o jogo, pelo menos um pouco, procura achar esse jogo aí, e aí vê o anime, que eu acho que tua experiência vai ser bem melhor. Não me prendeu totalmente, mas me deixou curioso. Beleza? E eu queria saber o que é que você achou dessa análise, se você já viu algum episódio de Green Notes
que é que você achou de toda essa história? Você concorda que o anime pode, de repente, ir por esse lado aí do livre-arbítrio? Deixa aí toda a tua opinião nos comentários e dá o like nesse vídeo se você gostou, dá o dislike se não gostou, se inscreve aqui no All Blue caso seja a tua primeira vez, prometo ser gentil com você, e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo canal e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos aqui no All Blue. Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.